Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar especificamente do Tomás Antônio Gonzaga, só que em uma das suas peculiaridades de uma de suas obras, que é a Lira 15 de Marília de Dirceu. Mas antes mesmo da gente falar diretamente sobre a Lira 15, eu vou também dar um aspecto para vocês poderem entender quem foi Tomás Antônio Gonzaga, para a gente poder então entender a Lira 15 especificamente. Então a gente pode declarar praticamente Tomás Antônio Gonzaga como um português que não viveu o que sonhava. Por que isso acontece? Ele nasce na cidade do Porto, depois ele vive sua infância e na parte do Brasil, então ele tem esse costume de... Tem que pensar que nessa época do arcadismo era comum que muitas pessoas viessem morar aqui no Brasil por um certo período de tempo. Era um local praticamente como quase férias. E aí ele vai fazer direito em Portugal e depois ele se torna ouvidor e juiz aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, é válido lembrar que nesse período aconteceu com que muitos escritores e muitas pessoas estivessem relacionados com vários dos processos que tentaram se separar do Brasil. O período do arcadismo é muito tumultuado politicamente falando, tanto em Portugal quanto no Brasil. Isso porque em Portugal a gente está tendo as invasões espanholas para tentar tomar o país de Portugal, e no Brasil existem muitos movimentos separatistas, um que inclusive é muito famoso, que é a Conjuração Mineira. Vale lembrar que do barroco para o arcadismo existe a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro e um grande foco em Minas Gerais. E aí o que acontece é que o Tomás Antônio Gonzaga ele estava num período que ele estava extremamente apaixonado, inclusive com seu casamento quase que preparado com Maria Doroteia Joaquina de Seixas, que a gente vai reconhecer como Marília de Dirceu, e ele é investigado e exilado por estar participando da Conjuração Mineira, e ele vai ser exilado para Moçambique alguns meses antes de casar, então ele acaba não se casando, e ele vai morrer aos 66 anos. Ele se torna juiz da alfândega e casado com Juliana de Souza Mascarenhas, que é filha de traficante de escravos e herdeira da fortuna também. Então ele acaba nunca mais voltando para o Brasil e morre em Moçambique. Existem algumas características principais para a gente poder falar de Tomás Antônio Gonzaga. Ele tem muitos temas românticos que é inspirado no amor que ele havia por Marília. E é um desejo de uma vida bucólica em contato com a natureza. Tudo bem que isso é muito comum com muitos árcades, mas vale lembrar que a natureza ela é a principal responsável de demonstrar quais são os nossos sentimentos. Se a gente for ver, por exemplo, o Cláudio Manuel da Costa, ele escreve vários sonetos onde o próprio ambiente que ele está, a natureza ali está nebulosa, tumultuada, quando ela está com muitos ventos, para poder expressar os sentimentos. A natureza ela é vista não só como um local de conforto, de um fugere urbem, de uma fuga da cidade, mas também de expressão dos sentimentos. Ele retrata esse desejo da vida bucólica, e existem duas fases que a gente pode identificar facilmente com Tomás Antônio Gonzaga. A primeira fase, que é um desejo de ter uma família, ainda inspirado por esse amor por Marília, e essa segunda fase, que é uma reflexão sobre a justiça, quando ele é exilado para Moçambique, e ele encontra um conforto nesse amor por Marília de Dirceu. É interessante também lembrar que nessa época, né, é meio esquisito como ele ainda se casa e ele continua escrevendo poemas para outra pessoa, mas a gente tem que lembrar que nesse período do arcadismo, a gente tem um fingimento poético. É a primeira vez que a gente tem na poesia essa tentativa, essa fuga de você escrever com você mesmo o que você falando, e você adota pseudônimos, você adota um local que você vai escrever e falar. Então a gente não consegue fazer que nem no classicismo, que a gente fala que é o Camões que estava escrevendo e falando pela voz de Camões, ou a gente consegue chegar na parte do barroco e falar que é o Gregório de Matos Guerra escrevendo, então foi ele que falou. Aqui a gente tem o fingimento poético, então a gente separa poeta de quem está na poesia. Essa é uma coisa bem interessante que depois vai se passando para as outras escolas literárias também. E algumas obras de Tomás Antônio Gonzaga, então ele não escreveu só Marília de Dirceu, ele também escreveu sobre o Tratado de Direito Natural. Ele era muito ligado à questão de direito, de política e filosofia, e também escreveu Cartas Chilenas. Então, caso você queira conhecer um pouco mais dele, tanto Marília de Dirceu quanto Cartas Chilenas são obras que são pedidas em vestibulares e também são muito recorrentes de a gente citar
sobre ele. Estou falando a gente no sentido de professor, tanto quanto o aluno, que vocês vão ouvir também. E aqui eu queria fazer essa análise da letra 15 especificamente. Caso você esteja vendo que ela está pequenininha a letra, você também pode baixar esse PDF, eu vou deixar disponível para que vocês consigam baixar, e aí vocês conseguem ver ampliado, melhorzinho, vocês conseguem fazer as suas anotações do PowerPoint sem problema nenhum. Caso esteja muito devagar a leitura, você também pode aumentar a velocidade para 2 vezes para você poder conseguir acompanhar. Então aqui a gente tem: eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia, vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado, nem tenho a que me encoste um só cajado. Para ter que te dar, é que eu queira de maior rebanho ainda ser o dono. Prezava o teu semblante e os teus cabelos, ainda muito mais que um grande trono. Agora que te oferte, já não vejo além de um puro amor, de um são desejo. Se o rio levantado me causava, levando a sementeira a prejuízo, eu alegre ficava apenas via, na tua breve boca um ar de riso. Tudo agora perdi, nem tenho gosto de ver-te ao menos compassivo rosto. Propunha-me dormir no teu regaço. Às quentes horas da comprida sesta, escrever teus louvores nos ombeiros, tocar-te das papoulas na floresta. Julgou o justo céu que não convinha que a tanto grau subisse a glória minha. Ah, minha bela, se a fortuna volta, se o bem que já perdi alcance e provo, por essas brancas mãos, por essas faces, te juro remanescer um homem novo. Romper a nuvem que os meus olhos cerra, amar no céu e a jovem e a ti na terra. Fiadas comprarei as ovelhinhas, que pagarei dos poucos do meu ganho, e dentro em pouco tempo nos veremos, senhores outra vez de um bom rebanho, para o contágio lhe não dar sobeja que as afague Marília, ou só que as veja. Se não tivermos lã e peles finas, podem muito bem cobrir as carnes nossas, as peles dos cordeiros mal curtidas, e os panos feitos com as lãs mais grossas. Mas ao menos será o teu vestido por mãos de amor, por minhas mãos cozido. Nós iremos pescar na quente cesta, com canas e com cestos dos peixinhos. Nós iremos caçar nas manhãs frias, com a vara envisgada os passarinhos. Para nos divertir, faremos quanto reputa o varão sábio, honesto e santo. Nas noites de serão, nos sentaremos com os filhos, se o tivermos a fogueira. Entre as falsas histórias que contares, lhes contará a minha verdadeira. Pasmados te ouvirão, eu, entretanto, ainda o rosto banharei de pranto. Quando passarmos juntos pela rua, nos mostrarão com dedos mais pastores, dizendo um para os outros: olhos nosso, exemplos das desgraças e são amores. Contentes viveremos essa sorte até que chegue a um dos dois a morte. Então perceba que há uma carga bem saudosista, é bem parecido com o que a gente fala das partes de português. Então, o português gosta muito de falar desse período de saudade. Existe uma fuga poética para poder conseguir falar desse local que os dois se amariam. Perceba que esse poema a gente tem 10 sílabas poéticas. Como que a gente faz a contagem? Quando a gente vai pronunciando as sílabas e a gente para na última sílaba tônica da última palavra. Então perceba: eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro. Então aqui a gente tem 11 sílabas, se a gente for separar, porém 10 sílabas poéticas. Então a gente pode perceber também que há uma rima que é feita de A, B, A, B, C, C. Isso significa que a gente tem vaqueiro, que a gente tem a parte de que quando a gente começa a fazer o... Deixa eu pegar um ponto aqui que seria bom para a gente poder ver. Da parte de... Oh, meu Deus, eu tinha um tão bom aqui para poder conseguir mostrar e agora não consigo achar. Causava, via... Aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui, ó, se o rio levantado me causava, então a gente tem o causava via, prejuízo, riso, gosto, rosto. Então, o que a gente pode perceber? O primeiro rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto e o quinto rima com o sexto. Então, a gente tem essa forma de rima que é colocada para nós, para a gente poder conseguir fazer essa contagem. Também a gente tem aqui alguns elementos que são clássicos do arcadismo, essa fuga da cidade. Então, por exemplo, a gente aqui, ó, eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia. Então, essa relação de amor que a gente tinha no trovadorismo, de um amor cortês. Então, quando a mulher ela era uma dona, então ela era uma mulher da realeza. Nessa situação, a gente tem que o amor cortês ele se muda para um amor pastoril. Então, há uma relação de pastor, há uma relação que a gente tem de que a gente vai sempre relacionar a amada e quem se pronuncia como dois pastores. E, inclusive, a gente tem algumas figuras, como, por exemplo, a de ovelhas,
a de gado, então essa cena da natureza. Veja também que a gente tem alguns elementos que a natureza trazem de falar dos sentimentos. Então aqui, ó, propunha-me dormir no teu regaço. Ó, tocar-te de papoulas na floresta. Julgou o justo céu. Então a gente tem o céu como elementos que falam da felicidade da pessoa. Aqui a gente também tem elementos da parte do clássico, por isso que o arcadismo é chamado de neoclassicismo, como a gente percebe que fortuna com F maiúsculo, céu com C maiúsculo, que são elementos, como se fossem deuses ou entidades da natureza. E aí a gente tem também, então, o quê? A gente pode ver alguns exercícios para vocês poderem conseguir, inclusive, reforçar como a gente tem essa parte da Líria 15. A gente tem também um vocabulário, e a gente tem algumas afirmações para a gente poder analisar. Percebam, então. Então, o poeta Tomás Antônio Gonzaga é um dos principais representantes do arcadismo do Brasil, um movimento que expressa a característica de poesia clássica e portuguesa em um sentimento muito romântico e expressivo. O que acontece? A poesia arcadista ela faz as características, sim, ela pega sobre o... Não é um sentimento muito clássico português, porque ele pega algumas retomadas do classicismo, porém há uma adaptação. Então a fuga da cidade, essa coisa da vida mais simples, ela é confundida como se fosse uma coisa clássica. Claro que existem alguns elementos como a contagem de sílabas poéticas, de poemas, mas não necessariamente. Então a gente tem o Tomás Antônio Gonzaga, sim, como representante do arcadismo, porém a gente tem que ver também que a poesia clássica portuguesa, não tanto. Ele também tem um sentimento muito romântico, porém a gente precisa lembrar que não é de romantismo, a gente está falando de amor. Número 2, o poeta Tomás Antônio Gonzaga escreveu a obra lírica Marília de Dirceu, inovando a lírica brasileira, principalmente pela quebra de certas convenções arcadas e pela introdução de experiências pessoais. Exatamente, porque é só no romantismo que a gente tem essa parte de você conseguir realmente falar o que você sente. Isso parece uma loucura, porque quando a gente vai ver todos os períodos literários antes do romantismo, todos os sentimentos eles eram ditos como uma forma de você fazer uma ciência, você explicar o sentimento. E não você falar que você se sentia triste. Eu me sinto triste, eu me sinto apaixonado, eu me sinto amado, eu me sinto não correspondido. Tanto é que uma das características do romantismo é o culto do eu. Nos versos Minha Bela Marília Tudo Passa, ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito, o poeta revela seu desejo de aproveitar a vida na companhia da amada, característica arcade denominada carpe diem, exatamente de aproveitar o momento, não de que você vai sentir que você vai morrer, mas você tem que pensar na efemeridade do tempo, que o tempo acaba. Então é aproveitar o momento. Então se você tem agora a possibilidade de você aproveitar, aproveite o agora. No fragmento da Líria 14, os versos Minha Bela Marília, tudo passa, a sorte desse mundo é mal segura. Se vem depois dos mares a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Sugerem um sentimento de tristeza do eu lírico, o drama interior. Nossa, perdi até a leitura. Do lírico, o drama interior do poeta, que inseguro sente-se envelhecer e aproximar-se da morte. Muito bem. Então, nesse sentido, o que a gente vai fazer? A gente vai conseguir pegar aqui que a gente tem realmente essa sensação, né, que o sentimento de tristeza, esse trama interior do poeta, é da parte de se envelhecer e aproximar-se da morte. É uma característica do classicismo de que a gente tem uma coisa um pouco mais realista, uma coisa um pouco mais racional, que é diferente do que está falando da dessa coisa que ela é expressiva, que ela é emocional. Na verdade, a gente tem uma questão mais racional. Então ele está sentindo que está envelhecendo e está sentindo que está próximo da morte. Inclusive, que é característica da parte 2 do Tomás Antônio Gonzaga, da segunda fase dele. No fragmento, os versos são tricassílabos e hexassílabos, e as rimas obedecem ao esquema A, B, B, A, C, D e D, entre alternadas e emparelhadas na primeira estrofe e A, B, B, A, opostas e emparelhadas na segunda estrofe. Exatamente, a gente consegue ver aqui, ó, se a gente pega A, B, B, A, C, D e D, então A, B, B, A, então ó, passa, segura, ventura, desgraça. A gente tem a rima aqui com passa, com desgraça. Então a gente tem aqui realmente essa leitura da Líria 14, porque a líria que a gente acabou de ler é a Líria 15, então as lírias elas vão mudando realmente quais são
as denominações de como que vai se construindo, e hexassílabo, então a gente vê que a gente vai ter exatamente 6 sílabas poéticas, então a gente vê que quando a gente vai contar hexassílabos, e obedece ao esquema de ABBACD. Então a gente tem aqui, ó, alternada e emparelhada. Então na primeira estrofe, então a gente tem na primeira linha, né, que ele está falando, então minha bela Mari. Então por que ele está falando da primeira estrofe? Porque ele vai falar que na segunda estrofe a gente vai ter diferente. Então a gente vai ter os versos decassílabos e hexassílabos. Então tem alguns que são de 10 sílabas poéticas, alguns que são 6 sílabas poéticas. Como que é fácil de identificar isso? É só você ver quando a gente já tem a vírgula, que faz com que a gente tenha, então, a parada de a gente poder conseguir contar essa parte de sílabas. E o ABBA fazendo, então, essa contagem também de rimas. Então, a gente tem tanto o número 2, o número 4, o número 8 e o número 16 sendo as alternativas corretas, somando, então, 30 pontos. E aqui a gente tem o último exercício. Considere os seguintes versos escritos na prisão da Ilha das Cobras, parte 2 das Liras de Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga. Eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes, um coração em basta, onde tu mesma cabes. Com relação ao seu caráter nitidamente pré-romântico, é correto afirmar que o escritor descreve Marília, mulher linda, formosa, só gentil pastora, sua estrela. Não necessariamente, né? A gente consegue ver que não é realmente uma descrição, porque a gente vê que na parte B ele vai idealizar para abrandir o seu martírio. Apenas uma realidade, a doce lembrança de Marília, nada mais. Exato, porque ele tem um coração maior que o mundo, porque ele faz o quê? Porque ele fala aonde ela está, que é no coração, então um sentimento de saudade, um sentimento de lembrança. Na letra C, a gente vê que a gente expressa sua amargura pela incompreensão e injustiça dos homens, numa prisão brutal e injusta. Apesar de ser um dos temas da segunda fase, não é o que está sendo dito especificamente nessa trecho da parte 2, e por fim, traduz o estado de espírito do tempo que passou na prisão, amargurado pela dura e única realidade. Isso também é verdade, mas não especificamente. Então tome cuidado, porque apesar de ter temas variados do Tomás Antônio Gonzaga, isso pode ser uma coisa que possa te confundir se você estiver vendo as alternativas. Então, lembrando que esse PowerPoint vai estar disponível para vocês poderem baixar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e a gente se encontra numa próxima aula. Até mais!